E vamos lá, Luiz Antônio Signatis de Freitas, professor associado da Universidade Federal de Goiás, junto ao mestrado de Comunicação e docente efetivo do doutorado em Ciências da Religião da Pontífice Universidade Católica de Goiás, lecionando também nos cursos de jornalismo de ambas instituições. É pós-doutor em Epistemologia da Comunicação pela Unicinos, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, mestre em Comunicação da UNB, especialista em Políticas Públicas da UFJ e graduado em Comunicação Social, Jornalismo pela UFG, fundador e membro das Academias de Letras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, pesquisador, coordenador da Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, a EFOS. Signatis é esportista de automobilismo, é delegado da CEPA, Associação Espírita Internacional, e membro fundador da Brepaz e da EFOS. Publicou pela EFOS o livro Fundamentos para uma Teoria Social e Espírita. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Falar depois da Ana Cláudia Laurindo é muito difícil, viu? Então, esse é o momento chato da reunião. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a relação entre espiritismo e política, com base no meu trabalho, que é um texto intitulado, que vai estar sendo publicado agora no livro, né? Nos anais desse evento, num texto intitulado Espiritismo e Política, a democracia como valor e luta espiritual e multidimensional. A democracia nasceu na Grécia Antiga, em Atenas, no V século a.C. E nasceu como um sistema inovador em que a ideia fundamental era a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. A palavra democracia vem do grego demos, povo, e kratos, poder, significando governo do povo, gestão do governo pelo próprio povo. No entanto, na Grécia Antiga, esse modelo era profundamente excludente. Apenas homens livres, no sentido de que não eram escravos, a sociedade era escravocrata, apenas homens livres, proprietários, nascidos em Atenas, podiam participar. Mulheres, escravos e estrangeiros eram marginalizados porque considerados seres da vida privada. A divisão de público e privado foi uma invenção grega também. E a ideia de seres da vida privada dizia justamente isso, seres que sofriam a privação da dignidade da participação na vida pública e na vida política. A ideia de privado vem dessa raiz, privação. Apesar dessas limitações, a democracia ateniense ela foi um marco histórico, inspirando os sistemas modernos, produzidos, sobretudo, a partir das revoluções burguesas, das revoluções liberais, e que vieram ampliar a esfera dos direitos e a inclusão social. No entanto, essa democracia burguesa, ela nos colocou, evidentemente, como é do conhecimento, eu acho que de todos vocês, diante de novos desafios, especialmente com o avanço do neoliberalismo, que hoje, cada vez mais, vem contribuindo para distorcer o ideal democrático. O neoliberalismo transformou a democracia em um sistema a serviço do mercado, pelo qual grandes corporações e elites financeiras terminam por dominar as decisões políticas. É um modelo que promove a privatização dos serviços públicos, a precarização do trabalho e o aumento das desigualdades. Enquanto poucos acumulam riqueza, milhões vivem em condições de vulnerabilidade, e essa é uma realidade que, pela abordagem que eu
procuro dar, traz enormes e funestas consequências espirituais. Para um pensamento político e ético consistente com o Espiritismo, essa realidade é, sem dúvida nenhuma, inaceitável. A verdadeira democracia não pode se reduzir a eleições ou liberdade econômica para alguns. Ela deve ser uma prática cotidiana de justiça, de solidariedade e de fraternidade, para estar alinhada aos princípios espíritas. Entretanto, não é comum pensar o regime democrático a partir do espiritual. A visão tradicional do movimento espírita tem sido... Espera que eu perdi aqui. A visão tradicional do movimento espírita tem sido, ao longo de todos esses anos, considerar que essa temática diga respeito apenas à organização do mundo material, sem que o tema diga respeito às questões espirituais. Eu diria que nem mesmo uma abordagem das ciências políticas contemporâneas até hoje foi capaz de fazer inferências espirituais estruturantes para a noção de democracia. Por isso é que eu acho que o conceito de democracia, diante do desenvolvimento das ideias espíritas ou espiritualistas, deve sofrer novas modificações a fim de incorporar o avanço do pensamento humano que essas ideias representam. Neste caso, eu pretendo aqui trabalhar a ideia de que a democracia não é apenas um sistema de governo, nem um simples valor político universal, mas também, sobretudo, uma condição espiritual de vida. Essa perspectiva sugere que a democracia não se limita às estruturas políticas e institucionais, mas está profundamente conectada à forma como os indivíduos e as comunidades compreendem a inserção no universo e na vida e a forma como praticam valores como justiça, solidariedade e respeito à diversidade. Trata-se da conexão igualmente necessária entre democracia e espiritualidade, com o objetivo explícito de trazer para o âmbito dos compromissos e das buscas espirituais a dimensão da luta coletiva pelo bem comum. A espiritualidade, evidentemente, nesse contexto, não tem como ser confundida com religiosidade dogmática e individualista, e sim entendida como um caminho de busca por significado, interconexão e transcendência, com relevantes aspectos sociais e culturais. Uma democracia autêntica deve estar alicerçada em uma ética do cuidado e da solidariedade, que reconhece a interdependência dos seres humanos. E, por essa razão, a democracia deve promover o desenvolvimento humano em suas múltiplas dimensões, incluindo a dimensão emocional e a espiritual, restando evidente que a prática democrática não pode se restringir a processos eleitorais ou institucionais, mas deve ser vivida no cotidiano das relações humanas, na formação de comunidades solidárias e na construção de um mundo mais justo e mais feliz. A minha proposta, então, aqui nesse sentido, é articular a noção de democracia para ser entendida em 3 movimentos que são bem distintos entre si, mas que só fazem sentido espírita se forem reunidos num único projeto político. E aí eu vou ser bastante sucinto por causa do tempo que nós dispomos. Esses 3 movimentos são, primeiro, a superação da noção neoliberal de democracia, segundo, a espiritualização da noção de sociedade e, terceiro, a democratização do movimento espírita. O primeiro movimento para isso consiste na superação da concepção neoliberal de democracia, concepção essa que a reduz a um sistema de tolerância dentro de uma lógica de reprodução das injustiças do capitalismo. O neoliberalismo tem se mostrado uma das maiores ameaças ao estado do bem-estar social e aos direitos trabalhistas conquistados ao longo do século XX. Mas o próprio modelo neoliberal tem mudado. A sociedade da produção dos primeiros tempos da teorização marxista no século XIX foi transformada ao longo do século XX na sociedade do consumo, no pós-guerra, e hoje tornou-se uma sociedade baseada na vertiginosa circulação do dinheiro e da informação, na qual, cada vez mais, a reprodução do capital independe do trabalho. O modelo neoliberal de hoje é o do capitalismo financeiro e informacional,
que se caracteriza por um processo de globalização em que as fronteiras tradicionais entre os mercados e os estados nacionais têm sido diluídas, criando um sistema econômico global no qual os fluxos de capital e informação circulam de forma quase instantânea e sem as mesmas restrições políticas e sociais de outrora. O sistema de acumulação capitalista, portanto, não se limita mais ao simples processo de exploração da força do trabalho, mas agora incorpora uma lógica de especulação financeira, manipulação dos mercados e precarização generalizada do trabalho. Ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia e da automação fez com que o mercado de trabalho tradicional fosse redefinido, operando de forma que o capital possa se reproduzir com cada vez menos trabalho, o que tem contribuído para ampliar ainda mais as desigualdades sociais e colocar um número crescente de trabalhadores fora das redes de proteção social. Por isso, a compreensão espírita da democracia não pode ser, então, limitada a uma definição restrita, que se resuma à liberdade do voto ou à representação política nas eleições. A democracia não pode ser reduzida a um mero mecanismo institucional, onde o cidadão exerce um direito quase simbólico de escolha, mas deve ser compreendida como um campo de disputa e de constante construção, onde as desigualdades não são apenas toleradas, mas ativamente combatidas. A verdadeira democracia precisa, portanto, ser uma democracia substancial, que visa superar as distorções criadas pelo sistema neoliberal, focado na liberdade individual em detrimento do bem-estar coletivo, a fim de erradicar as barreiras materiais e espirituais que ainda separam os seres humanos e destinam as maiorias ao sofrimento e à injustiça social. Segundo movimento fundamental para a construção de uma sociedade espiritualmente mais justa, equitativa e equilibrada, é a espiritualização da noção de sociedade, englobando na interpretação espiritual aspectos essenciais como a economia, a política e a cultura. Esse movimento implica, acima de tudo, conectar a percepção de justiça social no mundo material com uma concepção mais ampla de justiça que transcenda a dimensão física da existência, alcançando um entendimento espiritual profundo e transformador da realidade social e das relações humanas em todos os níveis. A espiritualização da sociedade, a meu ver, demanda dois movimentos bastante nítidos. Primeiro, o da espiritualização do mundo, definida como uma nova compreensão da interação entre o indivíduo e o coletivo. E segundo, a integração dos valores espirituais às estruturas materiais, econômicas e políticas que regem o mundo. Para isso, é necessário adotar uma perspectiva que considere o ser humano como um ente interligado com dimensões além da materialidade restrita, levando em conta suas potencialidades espirituais, suas responsabilidades e seu papel dentro de uma rede de interações que ultrapassam o espaço e o tempo físicos. A ideia é que uma sociedade democrática autêntica só existe quando todos têm acesso, não apenas a direitos formais, mas a condições materiais e espirituais dignas. O Espiritismo pode contribuir para a transformação dessa concepção ao integrar a ética espiritual às estruturas sociais. A democracia, na visão espírita, é mais que um sistema político, é um caminho de evolução coletiva. Isso significa ir além da ideia de caridade assistencialista, ir além da ideia emocional do amor individual e atuar na raiz das desigualdades. Uma economia espiritualizada, por exemplo, priorizaria o bem comum em vez do lucro desenfreado. Além disso, é preciso ressaltar que as lutas por justiça não se limitam ao plano material. O mundo espiritual também é um campo de batalha, onde os espíritos desencarnados influenciam os processos históricos, inspirando líderes e movimentos progressistas. E, certamente, o maior intercâmbio com os desencarnados poderia nos tornar igualmente sensíveis às reivindicações deles por justiça social e bem-estar no contexto em que vivem, criando redes de solidariedade interdimensional que ultrapassem a condição de estar encarnado. Em meu livro, eu tento avançar nessa direção, mas eu reconheço que é preciso muito mais pesquisa e muito mais mediunidade do que nós temos hoje disponíveis para que alcancemos algo assim em termos de relação social e política com o mundo espiritual. E ao falarmos na prática espírita,
é forçoso admitir que o movimento espírita enfrenta também desafios semelhantes. E esse é o terceiro e último movimento, a democratização do movimento espírita. No Brasil, predominam correntes conservadoras que evitam os debates sobre justiça social e se mantêm dentro de uma postura dogmática. Grupos progressistas, embora minoritários, buscam renovar o espiritismo, conectando-o às lutas contemporâneas por direitos humanos e por equidade. Mas a atuação desses grupos ainda é muito tímida do ponto de vista da efetividade política. É urgente a necessidade de superar as estruturas dogmáticas que dominam a maioria das instituições espíritas. Isso exige a criação de espaços permanentes de debate que abordem temas sociais e políticos de forma crítica, indo além das interpretações moralistas tradicionais. Além disso, me parece importante questionar as hierarquias rígidas e os mecanismos que silenciam vozes. Paralelamente, deve-se manter uma atualização doutrinária que incorpore as contribuições das ciências sociais contemporâneas, especialmente no que diz respeito às análises sobre o capitalismo, as desigualdades sociais e os direitos humanos fundamentais. Eu penso que os espíritas progressistas e de esquerda devem buscar efetivar projetos de democratização e de cidadania e, para isso, disputar a direção das instituições espíritas que frequentam. Em outras palavras, não faz sentido ter uma interpretação espírita progressista e livre-pensadora sem um projeto político consistente que conduza à disseminação dessa postura e à disputa pelo poder nas instituições espíritas. Quem acredita em seus ideais deve lutar para que eles sejam efetivados em políticas consistentes, a fim de que o movimento espírita e a sociedade se transformem. A democratização efetiva do movimento espírita passa, portanto, por transformações organizacionais profundas. É fundamental garantir a representatividade efetiva para grupos tradicionalmente marginalizados, mulheres, negros, homossexuais, jovens e as minorias vulneráveis, dentro dos órgãos diretivos. Um outro ponto crucial é a descentralização do poder, reduzindo a influência das federações centralizadoras e fortalecendo a autonomia das iniciativas locais, que estão mais próximas das realidades comunitárias da população. Além disso, o espiritismo deve transcender seu histórico elitista através de um compromisso radical com as camadas populares. Isso implica estabelecer alianças orgânicas com movimentos sociais que lutam por moradia digna, por direitos trabalhistas, pelas causas das populações indígenas e periféricas. Parece auspicioso promover a criação de núcleos de assessoria que ofereçam suporte jurídico e social a comunidades vulneráveis, sempre vinculando a assistência material a processos de conscientização política. A proposta é substituir a caridade paternalista por projetos de emancipação que fortaleçam a autonomia dos grupos marginalizados. Destaco ainda a importância estratégica da produção e disseminação de conteúdos alternativos que apresentem uma visão progressista do espiritismo, utilizando intensivamente as redes sociais e mídias digitais. Paralelamente, deve-se manter um programa sistemático de formação de novas lideranças, capacitando dirigentes em gestão democrática, mediação de conflitos, análise social crítica, produzindo atividades que atraiam e eduquem a juventude espírita para a transformação social. E, por fim, um ponto fundamental pode ser o mapeamento e a divulgação de experiências bem-sucedidas de democratização já em curso em alguns centros espíritas, criando, assim, referências concretas para inspirar transformações mais amplas. Não devemos, meus irmãos, ignorar os obstáculos, a resistência das estruturas institucionais conservadoras, a dificuldade de enraizamento popular do movimento espírita, a crença ingênua no progresso natural, como se o progresso acontecesse pela força natural das coisas, pela própria força das coisas, e não por impulsão política. Todos estes são desafios reais. E, nesse sentido, a verdadeira democratização do movimento espírita exigirá disposição para o conflito político interno, um compromisso inegociável com os excluídos e a capacidade de vincular teoria e prática de forma coerente. A transformação não virá por acaso, será fruto de organização consciente, coragem para romper o status quo
e uma fé militante nos princípios espíritas de justiça, de fraternidade, de solidariedade e de amor ao próximo. A democracia espírita não será concedida graciosamente. Deve ser conquistada através de ação organizada, ruptura com as estruturas de poder tradicionais e construção paciente de alternativas concretas. Que nós possamos refletir sobre esse chamado e, juntos, trabalhar por um mundo onde a democracia seja, de fato, uma prática espiritual. Muito obrigado.